A paz, queridos, podem tomar assento, por favor. O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é um tema bem relevante, que é sexualidade à luz da Bíblia. Pode colocar, G, por favor. E, de fato, é um assunto que, durante muito tempo nas igrejas, ele foi negligenciado, foi deixado para trás. Foi um assunto tão engraçado e contraditório para mim, que vivo nessa área. Para quem não conhece um pouquinho da minha história, eu sou enfermeira obstetra, já fiz mais de 500 partos. Foi lá que a minha paixão pela sexualidade começou. Eu sou sexóloga formada pela UCAM, do Rio de Janeiro. Sou terapeuta de casais formada pela FASEX, de Minas Gerais. Eu sou educadora sexual, emocional e de prevenção ao abuso formada em Brasília. Então, de fato, essa veia, eu acho que é acadêmica, ou achar que, por mais que eu estude, nunca sei o suficiente, acho que vem do meu pai, pastor Carlos, alguém que todo mundo sabe que é apaixonado por estudar, e eu acho que plantou muito isso em meu coração. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele que fez, quem criou a sexualidade. Sabemos que o sexo foi criado por Deus, amém? Todo mundo entende dessa forma? E a sexualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma energia de vida. E, de fato, foi aquilo que Deus criou para nós. E, infelizmente, desde a queda do homem, tudo que ele toca, muitas vezes ele consegue deturpar e erotizar e deixar nisso que nós estamos assistindo hoje, que não é nem de perto o que Deus criou para nós. Vocês percebem o quanto estamos vivendo um cenário dificultoso em relação à sexualidade? Vocês percebem o quanto as igrejas estão perdendo jovens para a sexualidade? Vocês percebem o quanto o número de divórcios entre cristãos e não cristãos igualou? E isso é uma vergonha para o Evangelho, nós precisamos reconhecer. Se o casamento, a família é um projeto que nasceu no coração de Deus, esse tipo de situação não era para acontecer, mas acontece. E hoje um dos maiores motivos de divórcio, por exemplo, é a ausência do sexo dentro do relacionamento. E a gente sabe que se o sexo ele é um presente que Deus deixou ao casal, quando não acontece, nós começamos a abrir o quê? Brechas. Então, é muito importante sobre tudo que nós vamos falar. Eu sei que é um assunto que muita gente entende como pesado, como difícil, mas entenda que é algo que foi Deus quem criou e Deus não erra. Amém? Então, vamos lá. O que Deus criou, Pode passar. Aqui estão alguns textos para fundamentar essa questão do que Deus criou em relação à sexualidade, começando em Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós sabemos que há toda uma problemática em relação a isso, a sociedade, o mundo, de uma forma como um todo, geral, que é tirar esse padrão daquilo que Deus criou. Em 1 Coríntios 7, de 3 a 4, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no do marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no da mulher. E esse texto, durante muito tempo, ele foi totalmente confundido, e a gente sabe que muita gente traz o sexo como um peso, como algo bem longe daquilo que Deus criou. E, infelizmente, a própria Bíblia fala também que o povo perece por falta de informação. Então, o fato das pessoas não saberem de fato o que a Bíblia fala sobre isso, sobre esse assunto não estar no púlpito, muita gente acabou vivendo de uma forma totalmente inadequada. Em Gênesis 2, do 23 a 24, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada, portanto deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Em Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Pode passar, G. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a sexualidade estragada. Ali, anteriormente, nós vimos textos do que Deus criou em relação à sexualidade. Amém? Todo mundo entendeu? Gente, é um bate-papo, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, ficar com alguma dúvida, tá? Estamos aqui para conversar. Aqui, o sexo hoje, infelizmente, ele foi desvirtuado pelo pecado. Então, hoje, o que a gente vê, o que reina hoje, o sexo como um ídolo. Essa realidade, ela traz muitos problemas para a igreja. Hoje, a gente vê pessoas que deveriam influenciar lá fora, com os princípios bíblicos, estão sendo influenciados aqui dentro
Por exemplo, eu atendo como sexóloga clínica. E eu atendi esses dias um casal, onde eles chegaram ao consultório se dizendo cristãos, e o cabra queria que eu convencesse a sua mulher para trazer uma terceira pessoa para a relação, porque o casamento deles estava muito xoxo. Qual foi o texto que eu li? Deus criou o homem e a mulher para que ambos vivam, né, uma relação sexual. Deus não pediu para trazer, né, é A e B, não tem C, D, E, F, J, né? Não tem, gente. Então, a gente vê o quê? A queda do homem e a falta da informação foi trazendo um combo, onde muita gente está dentro da igreja e está permitindo que práticas inadequadas, coisas que fogem daquilo que Deus trouxe para nós, aconteça. Pode passar. Quais são os desafios hoje para os cristãos? Nós temos a questão de orientações inadequadas, por exemplo, hoje no consultório. Vamos fazer um teste rápido aqui. Quem teve orientação, né, sobre educação sexual na sua casa? Quem ouviu sobre esse assunto dos pais aí, do pai e da mãe? Levanta a mão, por favor. Ó, nós temos 2 mãos. Exatamente o que os estudos científicos falam. Que a cada 10 pessoas, somente uma teve orientação. Eu ainda acho que é um pouquinho audacioso, eu diria meia pessoa, só pela metade, uma inteira ainda é bastante. Então, gente, quando a gente não oferta orientações aos nossos filhos, o que nós estamos deixando eles? À mercê de alguém fazer isso, né? Vocês têm essa noção? Não? E aí nós temos um problema muito grande. A maioria das pessoas que eu consulto, que é o casal que está com problema no casamento, quando eles falam que tem filhos, a primeira pergunta que eu faço é: já orientou seus filhos? E a resposta é? Vamos ver se alguém adivinha, né? Ninguém falou nada comigo, eu não morri. Então, né? Acho que ele também não vai morrer. Né? E aí que a minha vontade é dizer, ok, mas eu não posso, né? Você está aqui, o filho de Deus, né? Então, se tivesse dado certo, você não estaria aqui, né? Então, a gente tem que entender que hoje nós somos sobreviventes. O fato de não termos tido educação sexual, a gente sobreviveu até aqui, mas a nossa vida seria completamente diferente se a gente tivesse tido orientações. Hoje, eu tenho uma modalidade de consulta que eu consulto adolescentes, para dar essas orientações. E longe do que as pessoas pensam, como sexóloga, eu não ensino ninguém a fazer sexo. Alguém ensina cachorro, gente? Alguém ensina animal? Não, né? Então, nós temos esse instinto. É o tipo de coisa que ninguém precisa ensinar. Mas sabe o que eu ensino aos adolescentes? Anatomia, princípios. No ano de 2013, eu fiz 43 partos de meninas de 13 anos. Será que essas meninas estavam prontas para ser mãe? Não, né? E sabe o que a maioria dos adolescentes que eu consulto chega? Eu estou aqui para consultar porque eu vou iniciar a minha vida sexual. E eu atendo cristãos e não cristãos. E aí a pergunta que eu sempre faço é: você está pronto para ser pai? Você está pronta para ser mãe? Por quê? Porque o mundo lá fora prega o sexo como um ídolo, como algo maravilhoso, mas ninguém fala de fato das consequências que podem acontecer. Então, nós temos que entender que as orientações inadequadas não é aquilo que quem nasceu aqui no lar cristão possivelmente ouviu coisas, né, como eu também ouvi. Meus pais não falaram isso, mas ouvi as amigas contando que se tu me aparecer grávida, eu te mato, eu te quebro, né? Eu te racho no meio, né? E aí eu entendo que esses pais têm o quê? A preocupação de proteger. Mas aí depois, essas mulheres casam e não conseguem viver o que de fato Deus deixou. Por quê? Por um pensamento, por um ensinamento de uma forma inadequada. Padrão e religiosidade. Durante muito tempo não foi se falado sobre sexualidade pela questão religiosa. Afinal de contas, o sexo é pecado, ele é errado, ele é sujo. Como que vai falar isso no altar? Mas espera aí, se nós temos casais cristãos que estão se divorciando, tem alguma coisa errada, a conta não fecha. A gente precisa falar sobre isso, foi Deus quem criou. E falar o ideal, o adequado, o que precisa ser feito. Por exemplo, eu consultei um casal que mora na França, e eles não conseguiram a penetração durante 4 anos de casamento. E não tinham com quem compartilhar, porque, afinal de contas, filho de pastor, eu vou falar para quem que não deu certo? Morando num país diferente, ela estava pronta para pagar uma profissional do sexo, porque ela não achava justo o marido ficar 4 anos de casado sem poder ter uma relação sexual. E aí vocês imaginem, gente, o coração dessa mulher, o coração desse homem e a festa que o diabo fez. Então, orientação adequada é o quê? É ensinar, por exemplo, aos jovens. Na primeira vez, eu tenho essa modalidade de consulta pré-nupcial,
onde você dá as orientações básicas que podem fazer a diferença na vida de um casal. É você chegar para uma adolescente e não dizer, como por exemplo, né, amanhã eu vou na igreja do pastor Júnior Rostirola, falar para 150 adolescentes. Na minha época ouvíamos, né, tudo que envolve é ficar, transar, namorar, não, isso é pecado, é do diabo, é isso, é aquilo. Não, essa galera não se contenta mais com é pecado, você precisa orientar. Você precisa dizer o porquê é pecado. Por exemplo, na semana passada eu estava no Paraná, na Matelândia, na Igreja Verdade de lá. E eu falava para adolescentes, e aí eu perguntei, quem aqui já recebeu um convite para ficar? E aí, né, um levantou uma mãozinha assim. E aí eu falei, o que tu respondeu? Que é pecado. Ah, é? É só isso? A pessoa se convenceu? Não, a pessoa ficou me olhando, mas por que é pecado? Eu falei, o que você respondeu? A minha igreja não pode. Eu falei, Deus é pai, está ficando cada vez pior. E aí depois? Não, mas ela insistiu, dizendo que Deus é amor. Eu falei, te pegou ainda, né? Vocês estão entendendo, gente, que nós precisamos responder aos nossos filhos, ou então a ausência da informação vai tomá-los. Afinal, né, de contas, nós como pais precisamos saber algumas informações, mas se não sabemos, não há problema nenhum, não somos obrigados a ser uma Bíblia ou uma enciclopédia andando. Mas nós precisamos entender que orientações para falar, precisamos primeiro o quê? Saber. Esse assunto de sexualidade é um assunto tranquilo para você? Homem? Não precisa responder, só pensa. Eu faço parte de uma rádio secular, a Rádio 102, não sei se alguém aqui que está aqui já me ouviu, onde eu sou entrevistada por 2 homens e uma mulher, tem pergunta de tudo quanto é jeito, e pelo menos uma vez por mês vem alguém que fala, nossa, você escolheu um assuntinho difícil, né? E a minha resposta é sempre a mesma. Para mim é como falar de comida, é como falar de roupa, é como falar de filho, é a mesma coisa. Se o assunto é difícil para você, porque você tem um problema com ele. E aí o que te aconteceu? Foi falta de informação? Homens também sofrem abuso, é importante a gente falar sobre isso. E o fato de sermos cristãos, infelizmente, né? Quando Jesus esteve aqui, se fez carne, né? Como nós, e ele falou, ele deixou a dica, né? No mundo tereis ele não falou parque de diversões, ele falou aflições. E às vezes o fato de sermos cristãos, a gente acha que vivemos numa bolha, né? Então somos um pouquinho protegidos. Não era para termos tantos problemas, mas não adianta. E por último, tabus e crenças, né? Tem muita gente que não gosta de falar desse assunto porque acha que é um problema. É um problema falar sobre isso. E aí tem esposa gritando dentro de casa, querendo falar ou querendo ouvir, querendo ser ouvida. Esse assunto eu não gosto. Esse assunto eu não falo. Que tal olhar para dentro de si? Que tal procurar, né, o Roma? Que tal procurar o pastor Carlos? Conversar, abrir seu coração, orar, né? Vou ser um pouquinho mais ousada, procurar um psicólogo ou uma psicóloga, tentar entender o que se passa nesse coração e tentar voltar lá atrás para resolver algumas coisas. Eu posso te garantir que às vezes o sexo não está acontecendo e o problema não é só a sua esposa, nós somos uma carne. Então, muitas vezes o problema, e para mim, como profissional, hoje todos estão por falta de comunicação. Quando eu vou em algumas palestras para casais, sempre, né, eles abrem para perguntas e sempre vem essa pergunta. O que é a coisa mais importante de um relacionamento? E quem pergunta geralmente é homem. E o que é o vídeo de resposta? O sexo. E se eu te disser que isso não é a coisa mais importante do casamento? Quando nós mantemos uma comunicação saudável, o resto é consequência. Né? Então, a gente precisa entender. Pode passar. Falando um pouquinho mais do raio-x do sexo estragado, hoje, os sites de pornografia recebem mais tráfego regular do que Netflix, Amazon, e agora não é mais Twitter, né? É o X a cada mês. O que é isso, tráfego, para quem não sabe? São pessoas que pagam para os sites para eles fazerem propaganda. Então, hoje, os sites de pornografia são os que mais investem nisso. 34% dos usuários de internet foram expostos à pornografia indesejada por meio de anúncios. Mais de 4,5 bilhões de horas de pornografia foram consumidas no maior site pornô do mundo em apenas um ano. Pode passar. E, de repente, você está pensando, né? Mas o que isso tem a ver com o povo cristão? Nós vamos chegar lá. 22 estudos realizados em 7 países revelaram que o consumo de pornografia estava associado ao aumento da agressão verbal e física, tanto em homens quanto mulheres. 70% dos pastores de jovens cristãos dizem que tiveram pelo menos um adolescente vindo a eles nos últimos 12 meses em busca de ajuda para lidar com a pornografia. Eu fui recentemente no congresso na Colômbia e eu fui em busca de números, dados, novidades em relação à sexualidade.
E, até o ano passado, a iniciação à pornografia se dava com 9 anos. Lá na Colômbia, foi repassado a nós que caiu para 7 anos. Quem aí tem filho, sobrinho? Você acha que uma criança de 7 anos está pronta para isso, gente? A minha filha vai fazer 7 anos em outubro. Nunca, jamais. Mas sabe qual é a maior incidência? Quando seu filho chega em casa e fala para você, pai, o que é sexo? Pai, o que é masturbação? Cala a boca, moleque, seu endemoniado. Que é isso? Me fazer uma pergunta como essa? Você tá louco, né? Você não tem idade para falar sobre isso? Cala essa boca, sabe nem pra bunda. Que é isso, rapaz? Tu nunca nem leu um versículo da Bíblia e vem para cá fazer essas perguntas, né? Ai, gente. A pergunta chegou, a resposta tem que chegar. Se eu puder dar um conselho, cada vez que vir uma pergunta difícil, primeiro você respira. Porque a gente não espera que os nossos filhos vão falar. Afinal de contas, né? Sede santos, pois eu sou santo. Só que não, né? Mas é isso que vem na cabeça primeiramente, né? Então, nós temos que entender que a pergunta veio, a resposta tem que vir. Mas, como adulto e esperto que eu sou, eu vou respirar, porque se eu mudar a minha respiração, o meu filho... Opa, esse tipo de assunto eu não posso falar com meu pai. Opa... Por exemplo, aqui na igreja tem tios que já me procuraram porque os filhos foram perguntar aos tios perguntas difíceis como essa. Porque para os pais já tinham tentado e o pai não quis responder. Aqui dentro da igreja. Vocês têm noção do que é isso, gente? Se você tem dificuldade sobre o assunto, busque pela ajuda, pelo amor de Deus. Mas não deixe seu filho sem orientação. Porque aí, gente, hoje, não precisa nem ser alfabetizado. Por um comando de voz. Mulher pelada, vai aparecer pornografia para o seu filho. Eu tive recentemente a experiência de uma amiga, o pai foi criado de uma forma assim bem rigorosa, e esse amigo tinha muitas dificuldades em relação à sexualidade. Não dele, né, mas de falar sobre o assunto, de se portar sobre o assunto. E cada vez que ele estava de cueca, a filha tentava vê-lo. Gente, criança não tem malícia, criança não tem maldade. Se você acha que o seu filho tem malícia ou maldade, com quem está andando, o que está vendo, são coisas que a gente precisa observar. E aí, cada vez que ele estava de cueca, gente, isso é natureza pecaminosa. Eu lembro como se fosse hoje, eu e o Carlos ficávamos, às vezes, com o Vitor pequenininho. Todo mundo sabe que o Vitor, aquele, né, bonitão lá atrás, é meu irmão. E quando ele nasceu, eu tinha 16 anos já. E aí, o Carlos, bebê, engatinhava. O Carlos falava, quer ver? O que é a natureza pecaminosa? Eu vou te dar uma aula agora sobre criação. Eu vou olhar para o Vitor e eu vou dizer, Vitor, tu não bota o dedo na tomada. Mas não dava segundos. Tudo que é proibido parece que é melhor. Então, cada vez que você tira informação, que você, de alguma forma, deixa, né? E foi o que aconteceu com essa criança. Na última tentativa de ver o pai, ela se escondeu embaixo da cama. Olha só, gente, só uma pessoa de cueca. Tem tantas coisas, você não quer mostrar você? Pega uma figura da internet, homem de cueca, desenho, vai aparecer o super cueca lá, aquele... Enfim, tem N formas. A malícia e a maldade está na nossa cabeça. E aí, a última vez que ela tentou vê-lo, ele levantou a mão para bater nela. Ela ficou muito assustada, não tentou mais. Ela tem apenas 4 anos. Por um comando de voz no tablet, ela pesquisou. Homem de cueca. Quando essa minha amiga viu, essa criança já estava há semanas vendo pornografia. Vocês têm noção do que é isso? Claro, aqui tem uma série de irregularidades, né? Criança não deveria ficar com tablet, criança não deveria ter acesso à internet sem supervisão, mas é muito fácil a gente julgar porque nós estamos de fora dessa situação. Cada um sabe o que acontece na sua casa, né? Mas é importante a gente entender. Pesquisa realizada nos Estados Unidos informa que em cada 10 visitantes de sites de vídeos pornográficos, 1 tem menos de 7 anos. 26% dos adolescentes de 13 a 17 anos admitem assistir pornografia pelo menos uma vez por semana. Pode passar. Aqui, infelizmente, algumas matérias, se você for buscar, tem de 2023, de 2024. 68% dos homens que vão à igreja acessam a pornografia regularmente, diz pesquisa. Consumo de pornografia é alarmante entre cristãos, diz ex-ator pornô que virou pastor. Pesquisador diz que cristãos assistem pornografia na mesma proporção que os homens em geral. A pornografia pode destruir a vida do cristão. Isso a gente já sabe. Destruir a identidade, porque o diabo ele veio para fazer 3 coisas. Vamos ver se vocês estão ligados. O que é? Ele vai roubar a sua identidade, ele vai destruir quem você é em Deus, e ele vai matar você aos poucos. Então, nós temos que entender que ninguém é tão bom que não precisa de ajuda. E a maioria dos lugares onde eu vou, eu fui num congresso em Bauru, para falar num congresso de homens, onde tinham 1.500 homens. Eu falei sobre isso, mas o pastor pediu que eu falasse sobre também disfunção sexual. Olha a minha situação.
Né? Difícil, são assuntos difíceis. E falei sobre paternidade, não é fácil. Mas eu sei quem me chamou. Então, eu não tenho medo, não tenho dificuldade de falar nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém, porque, de fato, é algo que eu amo estudar sobre esse assunto, mas eu estou cada vez mais apavorada. Hoje, por exemplo, se eu atendo um casal que não é cristão e o cara acessa a pornografia, ele olha na minha cara, às vezes na cara da mulher, ou ele pede para conversar sozinho comigo e ele fala, eu sou viciado, preciso de ajuda. Agora, gente, de a cada 10 casais que eu atendo, se 5 são cristãos, nenhum crente admite que é viciado. Vocês acreditam nisso, gente? O que acontece com o povo crente? Tem mulher que vem com fatura de cartão, que o cara está pagando sites, e ele jura na minha frente que ele não acessa. É para mim que ele tem que prestar conta? Não, né? Não é para sua esposa que você presta, é para você mesmo. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares. E aí, gente, nós temos uma leva de casais cristãos onde não está vivendo um princípio bíblico que Deus deixou a nós, o sexo. Por quê? Porque o homem se satisfaz com a sua mão, naquela velocidade, daquele jeito. E aí, o que acontece? A mulher passa a ser desnecessária. E aí nós temos uma mulher destruída emocionalmente, a sua autoestima destruída e totalmente fora do padrão que Deus deixou a nós. Se o sexo é um presente que ele deixou e você não está vivendo, você está em pecado. Pode passar. A pornografia é uma oferta que não cumpre o que promete. Em Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Nós temos que entender que tudo aquilo que a gente alimenta, a nossa carne, o nosso ego, os nossos leões e os nossos dragões, muitas vezes está fugindo do plano que Deus deixou a nós. Pode passar. Tá aqui. Estudos mostram que o primeiro contato se dá a partir de 7 anos. No Brasil, 2 em cada 3 pessoas que se dizem cristãos acessam a pornografia pelo menos uma vez por mês. É um vício acompanhado de fantasia sexual e de masturbação. Com o tempo, a pessoa costuma adicionar requintes de aventura, perigo e até crimes. Atendi um casal, nada contra a idade, mas para vocês verem o quanto é sério e pega todas as idades. Porque quando se fala em pornografia, julga-se que é muito, né? Muito jovenzinho, né? O adolescente. 69 anos, o homem tinha, e 65 a esposa. E eles estavam lá, a mulher achou que era para melhorar o casamento, mas, quando ele começou a falar, eu estou aqui porque eu quero a sua ajuda, porque eu gostaria muito que a senhora me ajudasse a fazê-la entender, já que a senhora é uma doutora em sexualidade, eu quero que você nos ajude, e ajude, né? Para que ela entenda que isso é um desejo do meu coração e é algo muito bom, que a gente faça sexo no estacionamento do shopping em horário de pico. Eu quero que vocês me digam de onde que veio essa ideia de jirico. 69 anos. Eu falei, o senhor está de brincadeira comigo, né? O senhor sabe que eu... Não, mas a senhora é uma sexóloga renomada. Pois é, mas eu também sou crente. O senhor lembra, né? Que o senhor chegou aqui dizendo que paz do Senhor. Então, o senhor sabe que eu sou crente, né? Gente, pornografia. Essas ideias que vêm, parecem malucas, elas vêm de um lugar. Elas não vêm da cabeça. Aquilo que você assiste, tudo que a gente alimenta, dá comida, faz o quê? Cresce. Pode passar. Aqui eu trago uma imagem que é muito séria. Nós temos um cérebro normal, com a massa cinzenta, com todos os compostos, né, que existe. Nós temos um cérebro de uma pessoa viciada em heroína, que hoje seria, né, uma das, porque tem várias, né, drogas potentes. E nós temos um cérebro viciado em pornografia. O comprometimento cerebral é muito maior da pornografia do que da própria droga. Nós estamos falando em uma droga, um mal silencioso. Se o Dr. Jefferson estivesse aqui hoje, eu pediria até para ele falar para vocês. Hoje, o médico de escolha para tratamento em vício em pornografia é o psiquiatra. Pacientes com mais de 2, 3 anos de vício precisam tomar medicamento. Porque nós estamos falando sobre gatilhos, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos. Por quê? Hoje, quando um adolescente me chama e pergunta, tia, posso te mandar uma foto? Eu já sei do que se trata, né? Muito obrigada, de nada, não preciso. Mas porque esse adolescente está tão viciado em pornografia que na mente dele a comparação que ele está tendo com o que ele vê torna ele cada vez menor. Imagina isso no cérebro de alguém que é cristão, que sabe que isso é pecado, que sabe que isso é errado. O que o diabo faz? Ele vai tirando, gente, vai tirando a pessoa. Se ela serve na igreja, ela sai, ela não quer mais vir na igreja. Então, nós temos que entender que isso é muito sério. Pode passar.
Fantasias sustentadas pela pornografia vão desde o sexo até situações como essa. E eu trago essas informações, de repente você deve estar pensando, nossa gente, mas que assunto é esse para a igreja? Se graças a Deus você não vive essa realidade, a partir de hoje você vai entender, você vai orar sobre o assunto e você vai ser bênção na vida de alguém que está vivendo isso. Swing e menage, que bicho é esse? Troca o acréscimo de parceiros para satisfazer o desejo de ver o próprio cônjuge se relacionando sexualmente com outra pessoa. Pensa numa mulher linda que entrou no meu consultório, maravilhosa, linda mesmo, de verdade. Entrou com seu marido para uma consulta e, de repente, quando essa mulher começa a falar, ela se desmonta. E aquela mulher linda que entrou, eu consigo ver um coração destruído. O marido, em 5 anos de relacionamento, insistiu tanto para que ela fizesse com outra pessoa, para que ele assistisse. Vocês têm noção do que é isso? Você dá o seu bem mais precioso, aquilo que a Bíblia fala que é como a noiva de Cristo, para outra pessoa? É sério isso? Se não for uma mente podre, deturpada, completamente mergulhada na pornografia, eu não sei o que é isso. Então, é isso, tá, gente? Uma das coisas. Gerontofilia, atração sexual, né? De não idosos por idosos. E aí a gente vê direto crimes como esse. Recentemente foi divulgado um crime em São Paulo, onde um garoto, né, 19 anos, entrou no asilo e estuprou uma senhora de 80 anos. Então, entra dentro dessa fantasia. Coprofilia, que é a excitação sexual relativa ao contato com fezes, que para mim isso é completamente loucura, né? Onde a pessoa tem aquele desejo, e eu tenho pacientes que têm esse tipo de fantasia, então o cara fica deitado e ele quer que a mulher faça cocô em cima dele. Pedofilia, para mim esse daqui é um dos mais graves, e nós temos níveis, tá, gente? Primeiramente, o homem, né, ou a mulher, porque é vício de ambos, se satisfaz, faz liberação de dopamina, que é um hormônio muito bom, que dá uma sensação maravilhosa, vendo um homem e uma mulher. Daqui a pouco, essa dopamina já não é mais liberada, porque ela precisa de novos estímulos. Então, tem que ser um homem com 2 mulheres. Daqui a pouco, é um homem com um animal. Daqui a pouco, e a gente chega, né, infelizmente, nesse nível. Sadomasoquismo, que é a busca por prazer através da tortura, do domínio e do sofrimento. Eu atendi um casal dos Estados Unidos semana passada, e ele pediu um momento a sós, e ele me falou, olha como isso é sério. Ele apanhou, mas apanhou assim de sangrar, uma história terrível. Ele teve uma infância muito difícil, e de tanto ele apanhar da mãe, não teve pai presente, ele desenvolveu isso. Hoje ele só sente prazer se ele apanhar. Olha como isso é sério. Olha a importância que vocês que estão aqui, que já são pais, têm na vida dos filhos. Vocês que ainda não têm, que serão, né? Eu sempre digo que esperto é aquele que aprende com o erro dos outros, não precisa aprender com os seus próprios. Nós precisamos entender que a importância que vocês, como homens, têm na vida das pessoas que estão ao redor de vocês é fundamental. Hoje, o Ministério da Saúde, a OMS, tem levantado assim um sinal de alerta. A iniciação à sexualidade precoce está cada vez maior. Eu atendo a partir de 14, mas esses dias uma mãe desesperada pediu que eu atendesse a filha de 12, porque ela já está no 3º parceiro sexual. O meu coração chora. Se o seu nada acontece, acho que você precisa rever algumas coisas. Eu não me surpreendo com mais nada na sexualidade. Mas situações como essa, para mim, como profissional, sabe o que é isso? Uma menina que não tem um pai presente na sua vida. Então, a importância que vocês têm na vida dos filhos é fundamental. E vocês que ainda não têm filhos, precisam, né, muitas vezes, ficar lembrando na mente o versículo de honrar pai e mãe. Ainda que não sejam tão bons, ainda que não sejam tão maravilhosos, mas nós precisamos honrá-los. E honrar é fazer o que tem que ser feito. Às vezes não tem vontade de abraçar, às vezes não tem vontade de dizer. Faça a sua parte, nem que você esteja lá, mas esteja presente. A paternidade é algo que, quando a gente entende de fato, a gente primeiro relaciona ela com Deus, tendo a paternidade verdadeira de Deus na nossa vida. E o resto a gente vai entendendo esses processos da vida. Voyeurismo, né, que é o desejo incontido de observar pessoas despidas ou em atos sexuais.
Zoofilia, que é o desejo de ter sexo com animais. Eu tenho uma amiga que é médica veterinária em Florianópolis, e ela diz que lá em Floripa está, assim, um absurdo. Vocês sabem que as pessoas estão trocando, né? As pessoas não querem mais ter filhos e estão tendo animais. Nada contra, cada um sabe que, né, que faz. Porém, o problema é que alguns estão usando os animais para sexo. Então, ela recebe, por exemplo, cachorrinhas que chegam com a vagina dilacerada. É muito triste, né? E é óbvio que Deus não se alegra nem um pouco com isso. Necrofilia, recentemente estourou um caso aí, explodiu no Brasil, não sei se vocês viram. Uma mulher que ela já tinha passado por mais de 10 médicos, já tinha buscado diversos serviços de saúde, e todas as pessoas que atendiam ela, ninguém conseguia descobrir o que ela tinha. Até que ela chegou para constar com uma médica, e a médica fez assim na hora de atendê-la, porque o cheiro era podre. E essa mulher começou a chorar e falar que ninguém descobriu o que ela tinha. Essa médica decidiu interná-la. E, para encurtar a história, a médica achou bactérias de cadáver na sua vagina. E achou aquilo tudo muito estranho. E quando foi conversar com a mulher, aonde o marido dessa mulher trabalhava? Num IML. Ou seja, ele estava transando com os cadáveres e levando as bactérias de cadáver para dentro da sua esposa. Né? Então, gente, isso é o quê? Necrofilia, desejo por pessoas, né, mortas. E, por último, a pedofilia, que a gente sabe que isso é muito sério. Né? É algo que a gente precisa realmente pensar que não é algo natural. Né? E, infelizmente, né, a gente tem aqui um policial, o Rafa, não sei se tem mais alguém aqui. Ah, tem um delegado que o Carlos comentou. Então, eu gravei um podcast. Você também? Já. Mas se quiser compartilhar, pode falar. Não, só para acrescentar um pouquinho aqui, que a Evita Peron, ela foi abusada sexualmente por várias pessoas depois de morta. O corpo foi embalsamado, roubaram o corpo dela e cada um que tinha contato com ela fazia sexo com ela. Foi bem... É uma loucura, né, gente? A gente tem que entender que, assim... E por que eu estou falando sobre isso? É importante nós, enquanto cristãos, sabermos que isso existe. Porque quando seu filho chegar perguntando para você o que é isso, você não pode dizer, cala essa boca, isso aí não é assunto para você, é assunto para mim, para você e para os seus filhos. Nós precisamos saber, porque esse tipo de assunto, nas escolas, por exemplo, meu filho estuda na Adventista, uma escola cristã, mas vocês não têm noção do que eles conversam lá. A gente não pode entender que estamos numa bolha. Estamos expostos, e os nossos filhos também estão expostos. Então, é importante, por exemplo, lá na Colômbia, houve um fórum de discussão para, em breve, pedofilia deixará de ser crime. Isso é sério, é muito sério. Né? Então, por quê? Porque é, na verdade, um transtorno, né? Então, a gente tem que entender tudo que envolve. Se isso realmente vai acontecer, tomara que não. Né? Eu tenho uma funcionária que um dos assuntos que eu tratei com ela em relação a honrar o pai e mãe, que não sei como é que surgiu essa conversa, e ela assim, não tem como eu honrar o meu pai porque eu fui abusada desde pequenininha. E o meu pai mexia em mim, na minha parte íntima, tal. O pai dela foi preso e eu não fiquei sem saber o que dizer para ela, sabe? Eu estava iniciando a minha vida na fé. E eu assim, mas em que ponto que eu vou chegar para ela e dizer assim, honra teu pai? E o pai foi preso, a mãe soube e tal, mas a mãe não fez nada. Simplesmente foi presa porque ela denunciou, se eu não me engano. Então, assim, é um ponto que a gente fica... Eu, graças a Deus, eu honro meu pai, minha mãe, mas tem casos que são difíceis de lidar, né? Eu gravei um podcast com o delegado Lucas, que hoje é o delegado da DPCAM aqui em Tubarão, e estava junto, né, a delegada Carol, que é a delegada regional, e falamos sobre diversas situações, né? Hoje a pedofilia é assim algo que a polícia tem todo o envolvimento, não é algo que ninguém quer, né? Porque muita gente acha que, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que tipo assim, o cara faz e fica solto e não dá nada, né? Não é bem assim, tá, gente? A gente vai falar sobre isso, eu não vou pular. E sobre essa questão, né, de honrar pai e mãe, num caso como esse, a gente sempre tem que entender que todo trauma psicológico precisa ser tratado com terapia. Aí, em casos assim, quando chegam para mim, se a pessoa, independente dela ser cristã ou não,
Eu sempre pergunto, você acredita em Deus? Aí a maioria diz que sim, é muito difícil. Eu tenho 2, 3 pacientes que são ateus só. À toa, né? Como os outros. Brincadeira. Então, assim, nesse caso, eu sempre digo, se você acredita em Deus, tem 2 coisas para você fazer. Terapia, para você curar esse trauma, porque você ficar com isso no seu coração, você vai adoecer. E aí, na terapia, é trabalhado várias coisas. E se você acredita em Deus, busca uma igreja, busca um líder espiritual para te ajudar a perdoar. Porque hoje a própria ciência já fala sobre a ausência de perdão e a quantidade de doenças que são manifestas, que são as doenças psicossomáticas. Inclusive, tem várias pesquisas falando sobre câncer, sobre várias coisas pela ausência do perdão. Olha o quanto isso é sério. Então, a gente como cristão, gente, por isso que é importante a gente saber esses temas. Porque quando alguém fala para você, por exemplo, abuso, fala-se muito sobre isso, mas afinal, o que é um abuso? Qualquer toque aonde a pessoa não quer, hoje é considerado abuso. Então, para vocês como homens, está bem difícil o rolê para vocês, né? Antigamente, você chegava numa mulher, abraçava, tudo certo. Hoje, qualquer coisa, a mulher já dizia, está me abusando, né? Não estou gostando mais desse negócio. Então, eu sempre digo, quando eu atendo, né, determinadas situações, eu sempre falo, se você é esperto, fica na sua. Fica na sua. Você não precisa ficar de abracinho, de conversinha, de toque, porque, literalmente, hoje, o que é bom paga pelo que é mal. Estamos vivendo uma era como essa. Dentro da igreja estamos livres? Infelizmente, não. Eu fiz essa formação de educadora sexual e emocional, para vocês terem noção, uma história, ela me deixou assim, sem palavras. Um diácono, 27 anos trabalhando numa igreja. Uma pessoa solícita, uma pessoa querida, tinha um encontro de mulheres, ele estava lá para ajudar. Tinha um culto, ele não estava nem na escala, ele estava para ajudar. Sempre muito solícito, oferecia para levar as crianças ao banheiro. E resumindo a ópera, quando ele foi levar uma menina ao banheiro, que já é estranho, né? Porque tem situações que a gente sabe que é estranho. E, enfim, quando foi levar um menino ao banheiro, ele tocou no pênis do menino, o menino disse, não, eu já sei. Não, mas deixa eu te ajudar. E aí ele balançou e meio que para frente, para trás, vocês já sabem. Só que esse menino tinha orientação em casa. E a importância que isso tem na vida de uma criança. Ele chegou para a mãe e contou. A mãe foi no pastor e todo mundo ficou naquela, não, mas o irmão não tem como, né? 27 anos. Resumindo a ópera, gente, descobriram naquele ano que 27 crianças foram tocadas por essa pessoa dentro da igreja. Ele é 27 anos que ele serve. Façam as contas. Então, nós temos que entender que a informação, e aqui eu não quero deixar ninguém com medo, mas é que a informação, ela liberta, ela traz consciência, nós precisamos tê-la. Pode passar. Ah, tá, já passou. Quais são as consequências da pornografia? Redução da atração pelo cônjuge, afinal de contas, seu olho é condicionado a uma mulher com silicone, né, com a barriga chapada, aí você vê a sua que teve filho, né? Peitinho, né, um dia já olhou para o céu, hoje está olhando para a terra, né? Por quê? Porque são pessoas reais, né? E no filme são pessoas contratadas pelo seu biotipo, é que nem os homens, né? É de Kid Bengala para cima, né? Vocês sabem quem é? Um ator que ele tem, por exemplo, 30 centímetros de pênis com o bicho dormindo. Imagina em pé, né? Então, assim, a gente precisa entender que tem um perfil estabelecido. Então, essa comparação não é justa, né? Não é algo que tem como ser feita. Aumento da ansiedade, por quê? Porque a pessoa não consegue mais se concentrar. Lembra da perda da massa encefálica? Tem um comprometimento cerebral. Então, a ansiedade deixa a pessoa o quê? Presa. Ela está num lugar, ela tem que sair para ir no banheiro. Eu atendi um cara, empresário aqui da região, que ele disse que ele precisava de ajuda. Ele tem uma empresa e ele perdeu totalmente o controle. Ele estava em 57 grupos no Telegram que geravam pornografia a cada 1 minuto. Você tem noção do que é isso? E ele estava no trabalho dele, ele não conseguia se concentrar, ele chegava a se masturbar dentro da sala dele, correndo o risco de qualquer pessoa entrar. Dificuldade de regular as emoções, diminuição da resposta sexual, não conseguir obter prazer em uma relação somente com as próprias mãos. Hoje eu atendo casais aonde... Imaginem, gente, eu estou falando só de exemplos cristãos, tá? Você imagina numa relação, tá os dois lá, rala e rola, daqui a pouco um vai para o canto, termina com a mão, e a outra vai para o canto e pega um vibrador. Eu acho que Deus fica lá no centro do quarto falando, gente, o que é isso? Né? Porque foge totalmente daquilo que Deus deu, né? Deus deu a arma para vocês e Deus deu o buraco para nós. Então, assim, né? Como dizia uma explicação que uma amiga minha falou para o filho, o pai tem o caminhão e a mãe tem a garagem.
Caminhão, podia ser um Fusca, mas tudo bem. Pode passar, né? Dependendo do que cada um tem aí, né? A mãe foi bem longe. O que podemos fazer para ajudar? Tessalonicenses 5:22. Primeira coisa, reconhecer o pecado. Alvoraçário. Tenha caminhão, tenha limusine, tenha o que você quiser, né? Enfim. Fusca, moto, aqueles, como é que é? Aquele carro que é um Fusquinha novo aí, como é que é o nome? Aquele bem bonitinho. Já tive vontade de ter, hoje não tem mais. Primeira coisa, eu acho que o mais difícil é o primeiro ponto. Reconhecimento do pecado. Desde que o mundo é mundo, nós temos em nós essa natureza pecaminosa, o ego, aí vem um monte de coisa junto com o homem, que tem a dificuldade de reconhecer o seu pecado. Segundo, arrepender. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós precisamos se arrepender do nosso pecado. Identificar quais momentos e quais locais você tem acesso à pornografia. A maioria das pessoas fala para mim, Gabi, eu acesso quando eu estou no banheiro. Pega a porcaria do celular e deixa fora do banheiro, leva a Bíblia, leva um livro, passa lá na DI Store, ó, tem vários livros maravilhosos para você ler. Inclusive o meu está lá, quem quiser depois. Se é no computador, no seu quarto, tira o computador do quarto. Por quê? Porque nós sabemos que o diabo ele é sujo. Então, ele tenta a nossa mente em locais, como, por exemplo, esses dias eu atendi até, nem sei se eu te falei, Carlos. Tem alguns, assim, clássicos que eu sou obrigada a contar para o meu pastor, né? O casal parou na minha frente e o problema era porque a mulher não tinha vontade para o sapeca. A mulher só queria saber uma vez a cada 3 meses. Ei, meu Deus, que Deus ajude. Tem uns aí que acho que estão na mesma situação pela cara. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Quando ele começou a acusar ela, porque, né? Vocês são fogo, né? Tem que dar aquela pisadinha, não dá para ficar quietinho. E aí, quando a mulher começou a falar algumas coisas, ele, não, a gente está aqui porque ela tem esse problema. Ela tem. Se nós somos uma só carne, o problema é de uma pessoa só? Não, né? Que nem um casal que eu atendi esses dias também. A gente está aqui porque ele é broxa. Eu queria me jogar do 15º andar. Porque eu fiquei assim, morta da vergonha para aquele homem. Eu não queria estar no lugar dele. Não é ele é broxa, os dois estão broxa. Né? Porque se não está funcionando, não tem. Né? Então, os dois estão sofrendo. Enfim. E aí ele começou a falar umas coisas, ela não gostou, olhou para mim e falou, quer saber? Fala para a doutora. O que tu anda fazendo? Crentinho. Aí, qual foi a resposta dele? Incrivelmente, Adão veio lá do Jardim do Éden para o meu consultório, vocês acreditam? A mulher que Deus me deu, me deixa 3 meses na seca, foi obrigada a acabar com a mão mesmo. Eu falei, Adão, volta para onde? Do lugar que tu veio, meu querido. Ninguém deveria ter como opção a pornografia para você que é cristão, casado e serve a Deus. Isso é algo muito sério. Independente do que está te acontecendo. Se está acontecendo isso, busque por ajuda. Chama o pastor, chama o Roma, vai chamando todo mundo que você vê pela frente. O Kleber, vai chamando. Agora, ter essa opção, não deveria. Dependendo do grau, vai ter que eliminar telas, né? Por exemplo, rede social, nem todo mundo está pronto para ter. TikTok, por exemplo, eu, Gabriela, acho que nenhum crente deveria ter. Homem, principalmente. Porque o Instagram, ainda meio que conforme o que você pesquisa, o que você curte, o que você vê, ele te mostra. Agora, o TikTok é uma terra sem lei. Ele vai mostrando o que ele acha que é para você ver. Então, se você quer se manter puro e santo, é muito complicado estar lá. Ajudar na convicção do que Deus pensa sobre você, não desistir, se for necessário, buscar ajuda médica, né, psiquiatra e psicológica. E, gente, essa última frase, ser acompanhado por uma autoridade espiritual. Ah, mas capaz que eu vou abrir isso para o pastor. O que o pastor vai pensar de mim? O pastor foi levantado por Deus para te amar, não para te julgar. Você mesmo já está fazendo isso com todas as propriedades. Porque se tem alguém que se julga, somos nós mesmos. E é neste ponto que o diabo tem ceifado a vida de muitos homens, que era para ter ministérios e famílias lindas aqui na igreja, e não estão mais aqui. Pode passar. E aonde que está a solução para tudo isso, gente? Na educação sexual. A gente roda e acaba terminando nisso. Melhor lugar para a educação sexual é em casa, como parte natural do treinamento da criança, no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6. É responsabilidade dos pais dada por Deus de ensinar aos filhos a perspectiva de Deus em todas as áreas da vida, inclusive a sexualidade. Efésios 6, de 1-4. Criai-nos na doutrina e admoestação do Senhor. Preocupamos tanto
se os nossos filhos estão falando, se eles estão sendo alfabetizados, preocupamos com tudo. E o que mais importa, a maioria não se preocupa. Pode passar. Aqui eu vou trazer alguns dados para vocês que são bem importantes. Em média, a criança é exposta a 14 mil referências sexuais por ano pela televisão. Embora seu filho necessite saber a verdade sobre o pecado sexual, ele nunca deve sentir-se pervertido, sujo ou estranho por ter desejos sexuais. Por exemplo, um menino pode ter 2, 3 anos. Se ele, na troca da fralda, ele botar a mão, vai ter excitação. Mas não é a malícia e a maldade que você tem na sua cabeça. Isso é um processo natural, é fisiológico. Tem sangue que corre, graças a Deus, meu irmão, né? Imagina uma criança impotente aos 3 anos. Deus me livre, deixa isso para os mais, né? Que tem mais idade. Saudáveis que procedem de Deus, mas se forem expressos na hora errada ou da maneira errada, podem prejudicar a verdadeira intimidade. Esse livro, para quem tem filhos meninos, educando meninos que respeitam meninas, é um ótimo livro, tá? Vale a pena adquirir. Por que falar no assunto? 45 mil vítimas de até 14 anos somente em 2021. 35.735 são meninas de até 13 anos, ou seja, 61,3%. 51% dos casos ocorrem entre 1 e 5 anos. Menos de 10% dos casos são denunciados. Pode passar. 5.881, 79% dos 7.447 casos de estupro registrados nos primeiros 5 meses de 2022 foram com crianças e adolescentes. 72% dos abusos acontecem dentro de casa. Estima-se que a cada 1 hora, 4 adolescentes são sexualmente abusados no Brasil. Sexo das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, 82% meninas e 18 meninos. 70 casos acontecem de abuso por dia. 1 em cada 8 adultos relataram ter sofrido abuso quando criança. Pode passar. O que a criança precisa saber? Voltando um pouquinho sobre aqueles números que eu falei, de 70% dos abusos acontecem dentro de casa, nós temos que entender que essas orientações vão deixar, e aqui para que você que não tem filho, gente, você tem sobrinho, você tem alguma criança ao seu redor que precisa desse tipo de informação. É por isso que a informação, ela liberta. Nós temos que entender que em muitos, por exemplo, almoços de família, eu tenho um caso de paciente que o pai e a mãe estavam com os avós, com as tias na cozinha, e ela estava sendo abusada na sala por um tio. Sempre que tiver encontro de família que tenham muitas pessoas, escolham um adulto para ficar de olho. Nunca deixem, por exemplo, adolescentes e crianças sozinhos. A gente sabe que a malícia e a maldade, em alguns que são inseridos nesse meio desde muito cedo, realmente acontece. Né? Ah, mas na igreja é todo mundo puro. Quem dera. Não posso responder isso. Então, o que a criança precisa saber? As partes do corpo e suas funções, partes íntimas e privadas. Por exemplo, você que tem filho, olha só, você veste a roupa e uma cueca. A parte íntima tem 2 roupas, então ela é tão importante que você não deve mostrar para ninguém. Limites corporais, respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro, consentimento. Por exemplo, tem família que a brincadeirinha é, deixa eu ver se esse pipiu tá grande, todo mundo vai botando a mão que nem uma pia de água benta, né? Consentimento essa parte é importante, é privada, então ninguém bota a mão. Ah, mas na minha família são todos abobados, tu não conhece. Pois seja você a pessoa que vai trazer consciência para a sua família. Porque se essa brincadeira é naturalizada em casa, lá fora vai ser normal. Toque bom e toque ruim, segredo bom, segredo ruim. O que são esses segredos? Segredo ruim é um segredo que não pode contar para os pais, não pode contar para o professor da escolinha, não pode contar para a professora da escola. O que é o segredo bom? O segredo bom é aquele, nós vamos fazer uma festa surpresa para o tio Rode. Ele não pode saber só hoje, mas amanhã vai ser a festa. Esse é um segredo bom. Todo mundo pode saber, menos o tio Rode. Então, a gente tem que explicar para a criança a importância disso. Emoções e sentimentos e rede de segurança. Educação sexual é falar sobre todo o corpo. Acho tão engraçado, já começa dentro da igreja o problema. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cadê aqui? Não tem, gente? Não tem. Não tem. É como se Deus tivesse criado sem. Aqui foi reto. Não tinha nada. Olha que problemão que a gente achou já dentro da igreja. Eu fui criado cantando essa música. Né? E aí a gente precisa entender que isso é um problema. Porque se foi Deus quem criou, nós precisamos explicar todas as partes. Aproveite, por exemplo, quem aqui tem filho homem, na hora de dar banho no seu filho, explique.
filho, olha só, esse aqui é o fazedor de xixi, né? Que nem a música lá do ratinho. Essa parte é muito importante, ninguém pode tocar, você não pode mostrar para ninguém. Teve uma amiga esses dias que aconteceu uma situação bem engraçada. O pai dá banho nas meninas de cueca, que ele não se sente bem e está tudo bem, né? E aí, as duas saíram do banheiro. A mãe foi secar, mais ou menos como é lá em casa. Eu que seco as meninas e o Ricardo dá banho para me ajudar, enfim. Só que uma esqueceu um brinquedo. E aí, uma voltou para pegar um brinquedo. E aí, o pai já tinha tirado a cueca. Ela foi correndo para a mãe. Mãe, a pepeca do pai é para fora. Né? E aí, ela me ligou. Amiga do céu, o que eu vou fazer agora? Me ajuda. E aí, gente, nessa hora a gente faz o quê? A gente respira, né? E eu falei, você vai sentar as duas na cama e você vai dizer, olha como o nosso Deus é incrível. Deus já sabia que o pai era forte e ele fez o papai para proteger nós três, as meninas da casa. Então, o pai faz xixi em pé, porque Deus fez o fazedor de xixi do pai para fora. E Deus já sabia que a gente ia ser cansada, então Deus fez o nosso fazedor de xixi para dentro, porque a gente faz xixi sentada. Né? Então, uma forma muito simples, clara, para explicar a diferença entre homem e mulher, e pronto. A gente problematiza tudo. A gente sexualiza e erotiza. A gente precisa entender que criança tem que ser lúdico. E claro, né, gente, sempre que uma criança vem com uma pergunta estranha, é o filho, né? Por exemplo, a clássica, né? O que é sexo? Ô, filha, aonde você ouviu isso? É porque lá na escola eles estavam preenchendo uma coisa lá e perguntaram sexo, o que era o sexo? Eu não entendi. Sexo feminino, masculino. Às vezes faz todo um alvoroço na cabeça, mas é o quê? Uma pergunta sem contexto daquilo que você está pensando que é. Ensinar as partes do corpo, cuidado e higiene, por exemplo. Eu não posso perder a oportunidade de falar, já que estou entre homens, né? Vocês sabiam que em 2023, ano passado, foram amputados 649 pênis por falta de higiene? É sério isso, gente. Ainda bem que aqui na DI são tudo limpinho, né? Isso é muito sério. Né? E se você tem filho homem, você tem que dar um confere, você tem que entrar no banho junto com ele de vez em quando, né? Ei, camarada, né? Vamos, né? Abaixar o negócio aí para ver se está limpinho. Por quê? Porque ali, gente, fica resto de suor, de urina, de poeira, fica o esmegma, né? Que é o resto da secreção. Então, a gente precisa entender que limpar é bem importante. Limites do corpo, respeito a si e ao outro, e o consentimento. Manifestação favorável a alguém, né? Com a permissão, licença, enfim. Pode passar. Já estou acabando, tá, gente? Partes íntimas são aquelas que são cobertas por cueca, calcinha, sunga, biquíni, tem que ser nomeada. O ideal é chamar pelo nome. Tem muita gente, o piu-piu, a florzinha, né? E aí teve uma escola aí recentemente aqui na região, que a mãe chamava a pepeca da menina de florzinha, e aí a menina chegou para a escola e falou, professora, estão querendo tocar na minha florzinha. E a professora, deixa, porque a professora achou que era uma florzinha. E a menina foi tocada por todos os meninos da sala. Então, é muito sério. Parte íntima tem que ter o nome de parte íntima. Falar sobre de uma maneira positiva, falar sobre cuidados e higienes, o que não fazer, né? Falar de modo negativo, por exemplo. Hoje, eu consulto mulheres que têm muita dificuldade com o seu próprio corpo, porque na sua infância, e aí fica a sugestão para você, homem, antes de acusar, antes de dizer que a sua mulher, né, é uma chata, vamos olhar, né, para onde cada um veio. Cada um tem uma história. Ninguém caiu de paraquedas num lugar. Então, tem gente que às vezes não quer que o marido toque, que o marido veja. Por quê? Porque durante toda a sua infância, isso é feio, isso é sujo, isso é horrível, fecha essas pernas. Os homens são criados de uma forma totalmente diferente. Né? E a gente sabe disso. Molha a plantinha, que é bonito. E a mulher fecha e vai e faz isso. Então, né, tudo tem um contexto e a gente precisa avaliar. Falar das partes íntimas da criança para as pessoas, por exemplo, né? Ih, rapaz, tu nem sabe, meu filho, ó, tá bagaço desse tamanho. Dando informação, né? Para, às vezes, um pedófilo que está perto e você nem sabe, às vezes até da sua família. Fazer piada sobre o corpo da criança, né? E nem te conto, aquela dali tem o quadril, a bunda do tamanho da avó dela. Né? São umas brincadeiras que todo mundo ri, mas que não tem graça. Porque a gente sabe que lá dentro, na autoestima, fica muito comprometido. E, às vezes, você tem algumas dores na sua alma, né? Porque você ouviu coisas, por exemplo, nem adianta tu ficar penteando esse teu cabelo e vai cair tudo, porque tu tem a genética do teu pai, vai ser careca. Né? Coisas que, às vezes, te falaram numa brincadeira, mas que não tem graça. Brincar com ou sobre as partes íntimas da criança, expor as partes íntimas, espantar-se com toques e perguntas e brigar por isso. Pode passar. Regras de proteção. Ensine seus filhos, né? Na escolinha, já falei com o Rod, né? Temos projetos aí para fazer uma capacitação com os professores aqui da escola
Kids, da igreja, do Ministério Kids, é importante que todo mundo saiba, né, essas orientações. As crianças precisam saber falar não, correr, gritar e contar. Seu filho precisa ter em você um porto seguro para falar qualquer dificuldade. Sabe qual é a maior dificuldade hoje das crianças e dos adolescentes? São desacreditadas quando contam que houve um abuso. Tu pode ter certeza que essa tua funcionária que te contou, ela contou para alguém, às vezes até para a própria mãe, e a mãe diz, cala essa boca, capaz teu pai ia fazer isso contigo. Até porque a pessoa que teve o problema de abuso vai comprometer o casamento também. Eu vou acabar com o casamento da minha mãe, né? Como eu atendi esses dias, uma que falou, o meu tio é a pessoa mais rica da nossa família, ele ajuda todo mundo financeiramente, como que eu vou denunciar que ele abusou de mim, da minha irmã e de todas as nossas primas? Ele vai parar de nos sustentar. Então, tem muita coisa envolvida, não é só simplesmente, a gente olha a ponta de um iceberg, mas tem muita coisa por baixo. Eu tenho uma filha e um dos pontos que a gente conversa lá em casa, até tu comentou ali da questão de em uma festa em família deixar a menina sozinha com o tio lá né, um exemplo, né? A nossa preocupação sempre foi também não deixar dormir na casa da amiguinha, né? Eu acho que isso também é um ponto, um cuidado, né? A questão de explicar, né, gente? Porque, assim, por mais que seja alguém que você confie muito, quando seu filho tem a orientação, ele vai fazer isso, ele vai gritar, ele vai correr, ele vai fazer alguma coisa. O grande problema está na criança que não tem a informação, mas todo cuidado é pouco. Então, aqui, rapidamente, né, explicar para a criança quem são as pessoas que ela pode confiar. Quem são as pessoas de referência, né? Então, ela pode ter pessoas na igreja. Se você tiver algum problema, você pode contar para a professora da escola. Porque, assim, as orientações do Ministério da Saúde é conselho tutelar, é a polícia, só que são pessoas que são mais difíceis dessa criança chegar. Então, a gente tem que colocar pessoas que ela vê, que ela está perto, né? Então, a escola, enfim, pode passar. Eu participei de uma reunião com o servidor do Ministério lá de Brasília, e ele diz que geralmente as violências começam, não é a criança estar lá no outro quarto, às vezes a criança está no colo do tio. Então começa dali. Então tu coloca a criança no colo, ela se sente confortável, e aí dali, depois é que começa o assédio, aí vai seguindo. Então isso é importante, a gente ter essa atenção, onde as nossas filhas sentam. No colo, às vezes, de um tio, de um colega, e ali começa um acariciamento e parte para o final, né? Então, é importante isso. O Kleber tocou num ponto importante, o colo, que era para ser um acalento, né? Muitos usam isso como uma artimanha. E algo muito importante da gente entender também, e reforçar, que pode colocar no último slide, G. Quando o seu filho ou a sua filha não quiser, nós, enquanto adultos, a gente não abraça e beija alguém se a gente não quer. E eu acho assim, uma negligência em relação a isso. É obrigada a beijar algumas pessoas, é obrigada a abraçar algumas pessoas, ninguém é obrigado a isso. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a educação, de cumprimentar, né? Isso é respeito. Mas quando seu filho... Gente, tem criança que às vezes é nítido. Eu estou em algum lugar, e claro, me tornei quem eu mais temia, né? Uma grande observadora como a minha mãe. Mas trabalhando com a sexualidade é impossível não observar. Às vezes está num ambiente onde chega alguém da família, você percebe o incômodo que aquela criança sente. E como perceber se uma criança está sofrendo algum tipo de abuso? A criança muda o comportamento. A criança começa a desenhar preto e branco, ela muda de alguma forma. Então, vamos prestar atenção, né? Eu tenho certeza que algo eu acho que eu acrescentei, né? Não sei se eu acrescentei algo na vida de vocês, mas são informações importantes. Teria muito mais coisa para falar, mas como esse assunto ainda é um pouquinho, né, mais dificultoso por aqui, eu tenho certeza que uma sementinha foi plantada. Me coloco à disposição que vocês precisarem. De fato, eu hoje vivo e respiro a sexualidade, então eu amo tudo isso. E agradeço, né, ao pastor Carlos pelo convite, é um grande prazer estar. Eu falo em tantos lugares, mas em casa tem um prazer diferente, né? Com certeza é muito bom poder compartilhar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, certo, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês e que a partir de hoje, né, vocês comecem a enxergar a sexualidade como algo um pouquinho mais natural, algo realmente criado por Deus, certo? Amém, que Deus abençoe.